Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, por favor. Capítulo 3. Ao final de la labor de la vida, cuando la muerte a tu lado llegaré. que destino tendrá tu alma? ¿Qué destino tendrá tu alma? Qual será em el futuro? ¿Cuál será en el futuro tu hogar? Mi amigo, escorrer hoy tu puedes. Mi amigo, escoger hoy tú puedes. Vida ou muerte, qual vas aceptar? Vida o muerte, ¿cuál vas a aceptar? Já mañana pode ser muito tarde. Ya mañana puede ser muy tarde. Hoy Cristo te quiere salvar. Se talvez te burlaste, Si tal vez te burlaste, amigo, quando oíste hablar de Jesus, cuando oíste hablar de Jesús, solamente Jesus pode dar-te solamente Jesús puede darte salvação por la muerte de cruz. salvación por la muerte de cruz. Mi amigo, escorrer hoy tu puedes. Mi amigo, escoger hoy tú puedes. Vida ou muerte, Vida o muerte, ¿cuál vas a aceptar? já mañana pode ser muito tarde. Ya mañana puede ser muy tarde. Hoy Cristo te quer salvar. Hoy Cristo te quiere salvar. Hoje nós todos vamos estudar, vamos aprender sobre a última carta que Jesus enviou para a igreja, que é a carta à igreja de Laodiceia. Está no capítulo 3, verso 14 em adelante. Para que você possa entender melhor, Laodiceia era uma cidade muito rica, economicamente, muito rica. Eles haviam sofrido um terremoto, mais ou menos no ano 60, depois de Cristo, e a cidade foi toda destruída. Mas eles eram muito orgulhosos e muito soberbios para pedir ajuda. Como eles pertenciam ao Império Romano, eles não queriam ter que sujeitar-se ao imperador e pedir ajuda. Então, eles, por seus próprios meios, eles reconstruíram a cidade de Laodiceia e ela se convertiu em um polo comercial muito grande, onde havia muita indústria, bancos, havia uma fábrica de telas que fazia com uma tela de color negro que era muito rara e era usada para as vestiduras, vestes muito elegantes. E também eles tinham uma fábrica de colírio medicinal, que era uma coisa inovadora para a época. Então, se isso com que a cidade de Laodiceia se volveram uma cidade muito rica, muito próspera economicamente, mas também o povo se volvera muito arrogante, muito orgulhoso. E o pior não era isso, o pior era que a igreja foi contaminada. A igreja foi corrompida por essas coisas. E a igreja de Laodiceia é a única igreja que Jesus não lhe hizo nenhuma alabança. Jesus não encontrou nada de bueno nesta igreja.
Porque todas as demais igrejas, pese aos erros que haviam dentro da igreja, Jesus em algum momento ele disse, ó, há pessoas aí que são corretas, há aqueles que não mancharam suas vestiduras, ó, eu conosco tus obras, tu trabalho, conosco tus sacrifícios, tu amor. Você sei que tu sofre muitas lutas, pero tu permaneces firme. Todas as igrejas, se você observar, todas elas, Jesus reconhece algo de bueno naquela igreja. Sin embargo, a igreja de Laodiceia não. Era a igreja pior qualificada. E nós podemos ver que Laodiceia representa muito a igreja dos dias atuais. Uma igreja de pessoas muito llenas de si e vacias de Deus. Então, Jesus, quando escreve a igreja, ele disse assim, escreve ao ángel da igreja em Laodiceia, el amém, el testigo fiel e verdadeiro, el princípio de la criação de Deus, disse isto, eu conosco tus obras, que nem eres frio, nem caliente. Ojalá fueras frio ou caliente. Assim, puesto que eres tibio, e não frio, nem caliente, te vomitaré de minha boca. Essa era a condição de Laodiceia. Tíbia. E essa é a maior desgraça que pode suceder a um cristiano. Quando ele cai nessa tibieza. Porque você sabe que, por exemplo, quando você se vai banhar, se a água está bem caliente, o que acontece? Você reacciona porque está muito caliente. Ou não? E se está fria? Também. Mas e se está tíbia? Relax. Ou não é verdade? Essa é a condição do tíbio. O tíbio, ele aparenta. O tíbio é aquele que vive de hipocrisia. Ele aparenta ser cristiano, ele aparenta ser de Deus, ele aparenta ser espiritual, ele aparenta, mas ele não é. Porque ele é tíbio. Isso é o pior que pode suceder com uma pessoa. Porque o tíbio, ele não reacciona. O tíbio é indiferente. O tíbio não vê o pecado como uma coisa grave. Ele não vê o pecado como algo que afronta a Deus. Ele vê o pecado como, como já lhes disse, um amigo me disse, depois pedimos perdão a Deus, Deus perdona. Porque assim é o tíbio. Ele não entende a gravidade do pecado. Ele não entende que o pecado destrui a qualquer, que separa o homem de Deus. Mas ele quer manter-se com essa máscara de santidade. Essa máscara de que ele é uma pessoa de Deus. Mas ele não é. E a situação é tão grave, Jesus sente tanta repugnância, que ele disse, estou a ponto de vomitar. Quando é que você vomita? Quando uma coisa lhe cai mal. Ou seja, o vômito é uma coisa que seu corpo lhe obriga a expulsar aquele que está dentro do corpo. Aquele não pode mais permanecer dentro desse corpo. Seu corpo não aceita. Você vê que quando você tem ânsia de vômito, ou coisas de vômito, você não consegue ver nada, sentir gosto a nada, todo lhe causa esta náusea, só de ver, sentir o olor de... Já sentiu quando você tem um problema gástrico, um problema intestinal, que você já vomitou muito, e só de você sentir um olor a comida, você já dá gana de vomitar de novo? Porque seu corpo rechaça todo. Imagine-se como Jesus veia essa igreja. Ele não digo, eu vou esperar por essa igreja, eu vou ter paciência com essa igreja. Não, ele digo, eu vou vomitar. Ou seja, porque era uma coisa que já estava causando em ele mal-estar.
mal-estar. Esse é o problema do tíbio. Porque ele causa mal-estar ao corpo de Cristo. Ele hace mal ao corpo de Cristo. Ele não hace bem ao corpo de Cristo. Porque ele é um mal exemplo, ele é um mau testemunho. Ele é uma pessoa que hasta avergüenza o nome de Jesus por la conducta de ele, por la maneira como ele é. Então, ele hace dano ao corpo de Cristo. Você vê pessoas que, às vezes, elas escandalizam a los demais por causa de sua mala conduta. Ela escandaliza. Mas o tíbio é assim. Ele não se importa. Pablo, ele diz assim: se comer algo escandaliza a tu hermano, então não lo comas, por causa da consciência de tu hermano. Ou seja, quando a persona ela está fervorosa de espírito, ela não está só pensando em Nédia, ela também está pensando em el outro. Se me hago entender? Porque eu tenho que dar um bom exemplo para o outro. Mas quando a pessoa é tíbia, a ela não lhe importa. Ela não lhe importa que outros se podem perder por sua mala conduta. Não lhe importa, porque é tíbio. O tíbio, ele hace dano ao corpo de Cristo. E por isso que Jesus, nesse momento, ele diz: eu vou vomitar. Eu vou arrancar de dentro de mim, porque não pode estar dentro de meu corpo algo tão danino, tão malo como isso. Porque ele não aceita esse tipo de coisa. Se me hago entender? Aí ele diz assim: por que disses, vê o que a igreja de Laodiceia dizia, por que disses, sou rico, me he enriquecido, e de nada tenho necessidade. Veja como a arrogância e o orgulho hace a pessoa portar-se. Eu sou rico. É aquela pessoa que ela se confia em seu dinheiro. Para que eu vou à igreja? Eu não necessito ir tanto à igreja, porque eu já tenho. Quantas pessoas um dia chegaram àquela igreja na miséria, e essas pessoas prosperaram, e elas depois disseram: para que vou? Não hace falta. É esse tipo de pessoa. É aquela pessoa que, porque ela tem um título, ela se sente mais que as demais. E ela não aceita que nadie lhe repreenda, ou que nadie lhe diga, porque ela disse: eu não tenho necessidade de que nadie me diga. É o tíbio. Ele é arrogante. Ele é assim. Ele é aquela pessoa que ele trata todo e a todos com desprezo. Que ele se sente superior. Ele se sente quase um semideus. De tão arrogante que ele chega a ser. E Jesus estava falando com ele: vocês estão dizendo isso. Sou rico. Sou rico, me he enriquecido e de nada tenho necessidade. E não sabes que eres um miserável e digno de lástima, e pobre, cego e desnudo. Eles se creiam muita coisa, e Jesus diz: vocês são miseráveis e dignos de lástima. Porque eles se ficavam só em lo exterior, mas internamente eles estavam. É como um sepulcro, não? Que quando você vê aquele sepulcro bonito, todo de mármore, não? O nome da persona, que coisa linda esse sepulcro. Mas se você abre, todo podrido, está lleno de gusanos.
E assim és el interior de uma persona que diga a essa decadência espiritual. Ela se sente assim, rica, e por isso que ela crê que pode rusgar a los demais, condenar a los demais. Ela se sente mais santa que os outros, e ela já rusga. Ela rusga as pessoas, condena as pessoas. Aí se fulano me cadiu gordo. Ela é tão arrogante que ela já trata as pessoas dessa maneira. Mas Jesus diz, tu não sabes que tu eres um miserável, digno de lástima, pobre, cego e desnudo. Aí ele disse, coloca o versículo seguinte, te aconselho que de mim compres ouro refinado por el fuego para que te hagas rico. Então, como eles eram uma cidade muito próspera economicamente, que eles teriam muitos bancos, muitas indústrias e hasta muito ouro, então eles pensavam que com isso já teriam todo. E Jesus diz, eles não têm nada. Melhor compra de mim el ouro refinado por el fuego. Esse ouro é o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você pode considerar-se uma pessoa rica. Eu sempre digo, e o bispo Macedo nos ensinou, não há nadie mais rico que eu. Nós temos o ouro, que é o Espírito Santo. É isso que nos hace rico. Foi o que Jesus disse. Te aconselho, compre de mim ouro refinado por fogo para que te hagas rico. Aí você vai ser rico. Porque essa riqueza que vem do Espírito Santo lhe dá paz. Dinheiro não compra paz, ou compra. Mas o Espírito Santo dá paz. O Espírito Santo dá alegria. Dinheiro compra alegria? Não, pode comprar festa, pode comprar carro, pode comprar viagem, mas não pode comprar alegria. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo no ser humano. Então, quando você tem o Espírito Santo, você vai ser rico, você vai ser feliz, você vai ter paz, você vai ter que os milionários não têm. Amém, gente? É essa riqueza que Ele quer dar a nós outros. Aunque essa igreja foi a pior igreja, era a pior igreja, mas veja como Deus é misericordioso, porque Ele não quer que nada se perda. A pessoa pode estar hoje tibia, ela pode ser essa igreja, indiferente, fria, aquela pessoa que não... Mas Jesus está oferecendo, eu te vendo el ouro, amém? Compra de mim. Você sabe que comprar, hay que pagar um preço, ou não? Se eu quero esse ouro, eu tenho que pagar o preço. Não é dinheiro. Qual é o preço? É obediência, é sacrifício, é a vida. É o preço. Porque não vai vir grátis. Se você quer o Espírito Santo, você terá que pagar. Mas não pagar dinheiro. Você vai pagar com sua vida. É você entregando sua vida. É você renunciando ao pecado. É você reconhecendo o erro. E você decidindo deixá-lo. Aí você vai conseguir comprar esse ouro. Amém? Aí que mais? Coloca aí. E vestiduras blancas para que te vistas e não se manifeste a vergonha de tu desnudez. Porque como eles tinham essas telas negras bonitas que eram assim de alta qualidade, Jesus disse, não, eu tenho uma melhor, a minha é branca, para cobrir tu desnudez, tu vergonha. Ou seja, essa tela branca, essa vestidura branca, é a sangue de Jesus que lava todo pecado. Todo pecado é lavado. Quando eu sou lavado em la sangue de Jesus, então eu estou branco, limpo. Quando Deus me vê, Ele já não vê meus pecados. Ele vê a sangue de Jesus que me limpia.
Me está compreendendo? Sim ou não? Ou seja, ele oferece isso para a persona. Ele oferece vestiduras brancas. E para finalizar, ele disse, e colírio, para quê? Para ungir tus olhos, para que puedas ver. Eles tinham um colírio só para curar os olhos físicos, mas eles eram cegos. Mas Jesus, ele colocaria esse colírio para que eles tivessem a visão, para que eles pudessem ver. E aí ele sigue dizendo assim, eu repreendo e disciplino a todos os que amo. Sê, pois, celoso e arrepende-te. Deus é padre. E um padre, porque ele ama seus filhos, muitas vezes ele terá que, ou não? És ou não és? Se o padre não disciplina a seus filhos, é porque ele não ama. O padre que ama, bendita era nossa época. Nossa época, onde os papais, ou seja, nos formaram, nos disciplinaram, mas tudo isso porque nos amavam. Quem ama, repreende. Às vezes Deus permite que passemos por situações que não entendemos. Que às vezes a pessoa diz, por que eu estou passando por esse problema? Por que me vindo esse problema? Eu estou na igreja, eu sou fiel a Deus. Eu tenho andado na igreja, mas por que está passando por isso? É o que falamos domingo sobre o voto, se acorda? Ou seja, a pessoa quebrou o voto. Essa igreja quebrou o voto de fidelidade, o voto de temor a Deus, foi quebrado esse voto. E Deus teve que permitir eles passar por situações para que eles pudessem volver ao primeiro amor. E Deus hoje, Ele não é diferente. Ele, por amor a nós outros, Ele permite que nós outros passemos problemas. Passemos por situações, porque isso nos acerca a Ele. Os problemas nos fazem orar. Os problemas nos fazem ayunar. Os problemas nos fazem venir mais à igreja. Ou não é verdade? Os problemas fazem que a persona ela use a fé. Os problemas fazem a persona correr para o altar. Então, Deus permite. Quando Ele vê que a persona está quedando tíbia. Ela está quedando tíbia. Ela está acomodando em la fé. Ela está derrando la fé. Aí Deus permite. Se acorda quando eu lhes dije que Deus coloca o tiburão em el pecero? Em la pecera, não? Pecera ou pecero? Pecera. Aí Deus coloca um tiburão dentro da pecera. Rapidito você se move. Ou não? Assim és Deus. Por amor. Então, quando vêm problemas, não é para seu mal. É para despertar sua fé. É para que você vuelva a ser uma pessoa caliente. Caliente. Você vê, quando vocês chegam à igreja por primeira vez, e vocês vão conhecendo a igreja, comumente, você vem quase todos os dias à igreja. Ou não é verdade? Porque você tem tantos problemas, e você tem que resolver tantos problemas, que você vem lunes, vem miércoles, vem jueves, vem viernes, vem domingo, porque você necessita. Aí você está caliente na fé. E tudo o que o pastor disse, você hace. Vamos fazer oração tal hora, vamos fazer um ajuno, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um propósito. Você, amém, foi. Mas passa o tempo, aí a pessoa vai quedando tíbia. Por quê? Porque já foi curada, a situação econômica já melhorou, ela já está dormindo na noite, já não é mais atormentada, já foi liberada dos demônios, a casa já está melhor, já não há mais tantas peleas como antes. Então, a tendência é
Graças a Deus. É que dá relax, aquela água tíbia. Aí Deus disse, vou resolver teu problema. Vou acabar com essa tibieza. Le pone um tiburão nele na pecera. E você se tem que mover-se. Então, quando você passe por problemas, dê graças a Deus. Porque é o amor de Deus para que você não se perda. É o amor de Deus. Porque você está em decadência. Mas você não se dá conta disso. Porque a tibieza hace com que eu não me dê conta. Não é nem que a pessoa seja mala, é que ela não se dá conta. Ela não se dá conta que ela está perdendo aquela primeira fé. Aí Deus permite que ella... Você vê que o apóstolo Pablo, ele disse assim, que 3 vezes ele pediu a Deus que lhe quitara uma espina que ele tinha na carne. 3 vezes ele rogou para que Deus lhe quitara. E Deus disse, não, minha graça te basta. Ou seja, minha presença é suficiente. Para que ele não se ensoberbeciera por la grandeza de las revelações que ele havia recebido. Então, Deus, para não permitir que Pablo se perdiera, que Pablo se corrompiera, então Deus permitiu aquela espina. Já entrou na espina em seus pés? Em seu pé em alguma ocasião? Já entrou? Quem aqui já entrou na espina em seu pé? Então, é uma coisa horrível, que você não consegue pisar, doer. Ou não és? E foi o que Deus disse com Pablo. Mas para quê? Para salvar. Para que ele não se perdera. Então, muitas vezes, Deus tem que permitir que venham situações e problemas para que você não se perda. Para que você vuelva a sua fé. E é imediato. Você está sano, está muito bem. Aparece uma enfermidade, que é o que você faz? Você já começa a vir martes na igreja. Eu vou em martes na igreja, rico comigo com el aceite, e vou buscar o pastor Ismael. Pastor, ore por mim que me saiu aqui um tumorcito, me saiu aqui uma enfermidade, e me querem operar, rapidito você já vuelve, ou não? Imediatamente. Aparece um problema financeiro, a pessoa, tenho que volver lunes. Já tenho que volver lunes, por quê? Mas por que ela não continua sendo a cadena de lunes? Por que ela derrou? Ela não teria que haver derrado. Reuniões de lunes, miércoles, jueves, não são cadenas que eu vou ser 7 semanas ou 30 semanas e acabo. Não, isso eu vou ser sempre. Porque miércoles, domingo, eu necessito de enar do Espírito Santo. Ou não? Eu necessito de... Ou não necessita? Ou estou rico e de nada tenho necessidade? Não, você necessita de dinheiro. Então, lunes, não é uma cadena que eu vou ser de vez em quando. Todo lunes eu vou vir à igreja. Para quê? Para que eu siga prosperando, para que eu viva melhor, mas também para que eu ajude. Mas como que você vai ajudar se você não tem? Ou se você tem muito pouco? Mas se você estiver vindo lunes, você já seria mais próspero. Você seria uma pessoa que vai poder ajudar com 100 mil, com 200 mil, com 500 mil, com 50 mil. Mas você se acomodou. Então, se Deus permite que as coisas vão passando, permite um problema dentro da casa, tenho que ir jueves à igreja. Que é um dia que eu não posso perder. É uma reunião que eu tenho que estar lutando por minha família, hasta que minha família se converta. Mientras não se converta, eu não posso deixar de vir jueves na igreja, não é cadena. Não sei se me hago entender. Então, se Deus permite que as coisas aconteçam, para que eu pueda entender essa necessidade, para que eu não me quede tíbio em minha fé. Então, por favor, se você está enfrentando um problema, dê graças a Deus por esse problema. Mas dê graças, mas de bocadinha assim, graças a Deus, porque Deus está cuidando de mim. Ele está cuidando de mim, porque como ele digo, eu repreendo
e disciplino a todos, então ele lhe ama. Ele me ama. E esse problema de te vai vencer. Mas quando vença, siga. Aí sigue dizendo: e aqui, eu estou a la puerta e llamo. Isso é o pior que pudo passar. Essa igreja colocou Jesus para fora. Jesus estava fora da igreja. O dueño da igreja, fora da igreja. Ou seja, ele estava fora da igreja, fora da persona. A persona expulsou ele. Porque, claro, Jesus não vai conviver com o erro. Ou vai? Ele não vai coincidir com o pecado. Se a persona decide viver no pecado, ele se vai retirar. Por quê? Porque ele não vai conviver com o pecado. Na verdade, não é nem que ele se retira, a persona que o expulsa. Porque ela não quer mais se sujeitar a ele. E assim era a igreja. Ele estava em la puerta, mas ele continuava te amando. Como ele está sendo hoje aqui. Ele está te amando. Ele está dando a todos nós outros a oportunidade de cambiar. Estou a la puerta e llamo. Se alguno oye mi voz e abre la puerta, entraré a ele e cenaré com ele e ele comigo. Você usa cenar significa comunhão. Ele estava chamando a igreja de regresso a lá comunhão com ele. Mira como Deus é misericordioso. Na igreja que ele disse que estava a ponto de vomitá-la. Mas ele queria que eles volvessem à la comunhão. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é isso. Ele dá à persona a oportunidade de decidir, de volver, de arrepender-se. Aí ele disse: ao vencedor lhe concederei sentar-se comigo em mi trono, como eu também venci e me sentei com mi Padre em seu trono. Mira que coisa gloriosa. Sentar-se com ele em el trono. Ou seja, significa colocar-nos em la posição mais alta, mais elevada. Mais elevada. Não importando o que a persona isso. Ou seja, a pior igreja, aquela igreja que era lá, que não tinha nada de bueno, a essa igreja Jesus oferece lo mais alto. Se ustedes se arrependem, se ustedes me hacen caso, então les concederei sentar-se comigo em el trono. Ou seja, colocar-nos em el lugar mais alto. Junto com ele, ele digo, como eu venci, então quem quer também tem que vencer. Vencer o pecado. Vencer esse mundo. E obedecê-lo. Amém.